Glória a Deus, ao vivo é assim mesmo, né? A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, repouse no coração de cada um de vocês. E também no seu coração, você que está nos acompanhando aí pela live. Deus nos abençoe. Queridos, eu quero convidar os irmãos a lerem o texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13. Versículos 18 e o 19. Nós estaremos falando sobre parábolas. Esse é o tema, né, desse período agora. E eu vou falar sobre uma das menores parábolas da Bíblia, que é a parábola do grão de mostarda. São apenas 2 versículos, mas Deus vai falar ao nosso coração. Amém? E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Oh Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra, Deus, continue falando ao nosso coração, Senhor. Traz-nos o entendimento, Senhor, da profundidade desta palavra, Senhor. Continua conosco, derrama a tua graça e a tua unção sobre cada um de nós. Tomem assento, irmãos. Meus queridos, antes de nós adentrarmos no texto propriamente dito da parábola, é interessante nós entendermos o que significa parábola. Não é verdade? Porque a gente pega uma palavrinha grande, né? Parábola. A gente entende, mas vamos entender um pouco mais sobre a etimologia, ou seja, sobre a origem do termo parábola. E eu trouxe aqui para os irmãos 2 origens. Uma está no grego, que é do Novo Testamento, que é o grego koiné, o grego comum, o grego simples, o grego falado naquela época de Jesus. E a palavra lá no grego que significa parábola é parabolé, bem parecida com a parabolé. Mas lá no hebraico do Antigo Testamento, a palavra era machal. Então, 2 palavras, machal lá no Antigo Testamento e parabolé, no Novo Testamento. Essa é a etimologia. Segundo ponto, é importante entendermos o significado de parábola. Nós vimos a etimologia, mas tem que ter um significado. E tem uma palavrinha que no meu entendimento, ela resume melhor o significado, o sentido de parábola: comparação. Então, a parábola significa colocar as coisas lado a lado. É uma comparação normalmente extraída da natureza ou das coisas do cotidiano, do dia a dia. Então, se usava a parábola de uma maneira que facilitasse o entendimento, porque quem estivesse proferindo uma parábola, ele iria usar o quê? Algo do dia a dia, algo corriqueiro. Mas por trás dessa mensagem, dessa utilização, desse recurso linguístico chamado parábola, tinha um ensinamento, um princípio, um valor, algo que queria se transmitir. E mais do que isso, era algo em que, principalmente Jesus, né, quando ele proferia as parábolas, quando concluía as parábolas, o público, a multidão que estava ali acompanhando, atenta, interessada, tinha que tomar um posicionamento interior. Algo tinha que acontecer. Aquela reflexão tinha que gerar alguma modificação na vida delas. Então, quando Jesus ele falava da natureza ou da vida cotidiana, era para esclarecer uma verdade espiritual, e essa verdade poderia também ser válida, não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E esse conceito de validar algumas coisas
que aconteceu no mundo terreno e no mundo espiritual já era um conceito que as pessoas entendiam. E nós entendemos também, porque Jesus falou: olha, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedis, o vosso Pai vos concederá. Olha, então, algumas coisas que acontecem aqui na terra têm reflexo no mundo espiritual. Não é verdade? Aquilo que for, a Bíblia também fala que aquilo que for, tem um texto que diz assim, que aquilo que for confirmado na terra será confirmado no céu. Então, essa ideia do desdobramento entre o mundo material e o mundo espiritual, isso já era comum na mente daquelas pessoas da época. Só que tem um detalhe: a parábola, essa maneira de transmitir uma verdade bíblica, uma verdade do Evangelho, do Reino de Deus, ela não começou com Jesus, não, porque ela já era utilizada no Antigo Testamento. Existem diversas passagens no Antigo Testamento em que se utilizava lá o que nós aprendemos aqui, o machal, não é? Então, a parábola, aquele ensinamento lá no Antigo Testamento. Eu vou ler apenas dois. Um deles está lá em Samuel, se quiserem acompanhar aí, 2 Samuel 12, de 1 a 14. Não vou ler todo, por questão do tempo. Tá? Nesse relato, você vai ver que o profeta Natã, ele repreende o rei Davi, porque o rei Davi tomou a mulher de Urias para si, né? E depois o rei deu um jeito de colocar o Urias para morrer numa batalha, e aquilo desagradou muito ao Senhor. Mas o profeta Natã, ele fez uso de uma parábola. Vamos ver? 2 Samuel 12, de 1 a 7. Eu vou ler apenas de 1 ao 7. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: olha a história, olha agora a comparação. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã vai e diz assim: Ei, tu és o homem, tu és este homem. Aí Davi, depois vocês leem com calma, Davi então se arrepende amargamente. Há uma mudança em Davi, mas foi utilizado essa estratégia da parábola como uma maneira de ensinar a ele uma lição, algo vindo de Deus. Tem também Isaías 5, de 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7. Vou abrir aqui. Isaías diz assim: é a parábola da vinha mal. Mais um exemplo de parábola. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou nas vides escolhidas, e edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar. Este esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vida. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas,
veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, olha a consequência, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, que é cerca, né? Para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Então, a gente pode notar aqui a utilização da parábola no Antigo Testamento. Existem outros textos, mas esses dois são suficientes. Então, vocês podem observar, por exemplo, o de 2 Samuel, ele tem mais ou menos 900 a 1000 anos antes de Jesus. Já se utilizava, então, a parábola. Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já se falava em termos de parábolas. E digo mais para os irmãos, os rabinos, antes um pouco de Jesus e até na época de Jesus, ou seja, os professores, os rabinos, os professores, eles faziam uso também da parábola. Só que eles faziam da seguinte forma: eles conheciam o texto do Antigo Testamento, um ensinamento, e eles queriam clarear esse ensinamento. Eles queriam facilitar o ensinamento. Aí eles utilizavam uma parábola. Mas com Jesus não. Jesus, ele fez algo diferente. Ele vai além. Jesus não se limitou apenas a um entendimento que existia. Jesus trouxe agora o entendimento do reino dos céus. E através da parábola ele fez isso. Jesus é o único que utiliza a parábola no Novo Testamento. Você vai ver apenas Jesus falando da maneira como parábola, utilizando a parábola como método de ensino. Nenhum outro falou. E mais do que isso, de todos os ensinamentos de Jesus, de todos eles que foram registrados aqui nas Sagradas Escrituras, 1/3 de todos eles foram através da parábola. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque facilitava o entendimento. E aí, quando você vai para os evangelhos, você vê, por exemplo, no Evangelho de Lucas, então nós temos o Evangelho dizendo a ordem que mais teve quantidade de parábolas. Lucas é o que mais teve quantidade de parábolas. Lucas, cerca de 24 parábolas, e dessas 24, 15 exclusivas, só em Lucas possui. Aí na sequência você tem Mateus, 20 parábolas, e dessas 20, 11 exclusivas de Mateus. Olha que maravilha. E por fim, nós temos Marcos com 8 parábolas, e dessas 8, 2 exclusivas, né, ali do Evangelho de Marcos. Agora, no Evangelho de João, veja bem, no Evangelho de João, você não encontra, porque na época era o grego, não é isso? Então foi escrito em grego, o Novo Testamento. Então, você não encontra no Evangelho de João o termo parabolé. Você não encontra, mas você encontra algumas alegorias. Assim que Jesus também fez, está lá registrado, essas alegorias de Jesus, mas de uma maneira mais simples, não chegava a ser uma parábola, porque não era esse termo que foi utilizado. Então ele falava, por exemplo, o bom pastor, a vinha, o pão do céu. Era uma maneira simples de se comunicar. Concordam comigo? Porque ele falava daquilo que era do cotidiano, daquilo que era comum às pessoas. Eles entendiam. Aí eu fico imaginando, pastor, já pensou se eu chegasse aqui na igreja para pregar e mudasse o linguajar, eu começasse a falar, por exemplo, existem acontecimentos esporádicos que podem revelar o ato de um labrego. E esse labrego ele pode permanecer inerte diante de uma tamanha heresia. E tácito, de maneira tácita, ele pode elocubrar, ele pode ficar elocubrando colóquios desprovidos de qualquer logicidade. Será que eu falaria de maneira clara para vocês desse jeito? Não. O Evangelho é simples. Ei, pastor, para que ficar com tanto floreio, tanta palavra? É simples o Evangelho, e é o poder de Deus. Meus irmãos, não é por palavra, não são por palavras
persuasivas, de convencimento, não. É pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Então precisamos ministrar de maneira simples, de maneira que todos possam entender. É algo simples. Quem complica é o homem. Quem complica é o homem. O evangelho é simples. E Jesus falava dessa maneira simples. As pessoas ficavam sedentas para ouvir o ensinamento do mestre. E ele contava uma história, né? Porque você vai fazer uma comparação entre algo que você conhece e o mundo, o reino de Deus. Então, era uma história. Quem não gosta de ouvir história? Todo mundo gosta de ouvir história. Não é verdade? Todo mundo gosta de ouvir história. Só que tem um detalhe, eu queria chamar a atenção de vocês aqui. É importante a gente entender essa parte. Dentre aquela multidão que ia para ouvir Jesus, alguns não iam para ouvir Jesus. Eles queriam criticar Jesus. Eles não queriam aprender acerca do ensinamento de Jesus, sobre o reino de Deus, por exemplo. Eles não queriam aprender isso. Um grupo, principalmente os fariseus, eles queriam pegar Jesus em algum erro para acusá-lo. Então essas pessoas, embora estivessem presentes naquele meio, é como se elas estivessem fora daquele meio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar à frente em algum outro local também, ou palestrando, ou dando uma palavra, e percebendo algumas pessoas que vêm para aquele local, mas estão fisicamente ali, mas mentalmente estão longe, não estão se concentrando, não estão prestando atenção à palavra. É como se elas estivessem fora. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu disse que a maneira como Jesus ministrava através de palavras era para facilitar o entendimento, ok? Só que aí tem um versículo na Bíblia que ele é um pouco difícil de interpretação, e aí você podia ler e dizer, poxa, mas o irmão Luciano falou que era para facilitar, mas aqui em Marcos 4, de 11 a 12, eu vou ler aqui, Marcos 4 está dizendo assim, Jesus falou mais ou menos assim, não vou ler, não precisa não, ele diz assim, olha, eu falo por parábolas que estão de fora, mas a vocês eu falo diretamente. Eu falo parábola lá para eles, porque é para eles não entenderem e não chegarem ao arrependimento. Aí você fica, mas meu Deus, como é isso? Se desde o Antigo Testamento era para esclarecer, os rabinos na época de Jesus também utilizavam para esclarecer, e agora tem esse versículo de Marcos 4, de 11 a 12, e você fica se perguntando, por isso que eu falei. Você deve entender aquele texto da seguinte maneira, quando Jesus fala, os que estão de fora, é aquele grupo que eu te falei, aquele grupo que, embora estivesse presente, estavam fora de sintonia com Deus. Vocês estão com sintonia com Deus? Amém? Estão sintonizados? Amém? Prestem atenção. Nós precisamos entender a profundidade de apenas 2 versículos da Bíblia ali que nós lemos. Deus é maravilhoso, aleluia. Aí nós precisamos entender o seguinte, quando Jesus falou para aquela multidão, qual era o entendimento que aquelas pessoas tinham sobre o que Jesus falou? Vamos entender isso aqui. Olha que riqueza maravilhosa a palavra de Deus. No texto que nós lemos, que foi de Lucas 13, 18 e 19, quando Jesus fala do grão de mostarda, aqueles ouvintes conheciam. Todo mundo ali que estava ouvindo a palavra, eles sabiam, eles conheciam que o grão de mostarda, primeiro que lá naquela região tinha pelo menos 2 tipos, o chamado a mostarda preta e a mostarda branca, pelo menos esses 2 tipos. Eles conheciam e sabiam que a mostarda, o grão da mostarda, a semente, era pequenininha, cerca de 2 milímetros, meus irmãos. 2 milímetros, 2 ou 3 milímetros, uma esferazinha pequenininha. Eles tinham esse conhecimento, e mais do que isso, eles sabiam que, embora fosse pequenininha, aquela semente, quando plantada em uma terra fértil, ela crescia. Eles conheciam, olha que maravilha, eles conheciam, eles sabiam, olha para aquela sementezinha, ela cresce, chega a 3, 4, alguns historiadores colocam até 5 metros ou mais de altura. Eles tinham esse conhecimento, glória a Deus, mas não para aí, eles também tinham conhecimento de que aquela mostarda,
era, quando triturada, o grãozinho, quando triturado, era utilizado como um remédio para as dores articulares, dores das juntas. Eles sabiam que existia essa utilização medicinal, vamos dizer assim. Eles sabiam disso. Mas eles também sabiam que aquele pequeno grão, a mostarda também, ela era utilizada como um condimento, como um tempero, para dar sabor ao alimento. Tudo isso estava na mente deles. Por quê? Porque uma das principais atividades econômicas da época era a agricultura. Então eles sabiam o que era plantar, eles sabiam o que era jogar semente, o que era regar, o que era crescer. Eles entendiam aquilo ali. Compreendem? Então, de posse agora desses conhecimentos que nós temos agora, tudo isso que eu falei, o tamanhozinho pequenininho, um crescimento maravilhoso. Vamos agora reler. Eu convido os irmãos a relerem agora. Vamos ler novamente. Vamos ler agora da seguinte maneira. Vamos entender agora como é que aquela multidão que estava aberta, que estava esperando Jesus falar, como é que ela estava entendendo na sua mente. Agora nós temos um conhecimento. Vou ler de novo então. E dizia, aí Jesus para a multidão e fala, né? A multidão está lá atenta e ouvindo, ó. Aqui é semelhante o reino de Deus. Aí as pessoas que estão lá não estão sabendo ainda o que é o reino de Deus. Elas não conheciam o reino de Deus. Mas Jesus fala, aqui é semelhante o reino de Deus, e a que compararei é semelhante a um grão de mostarda. Opa, aí na mente, meus irmãos, eu posso imaginar na mente de quem estava ouvindo, dizendo, opa, Jesus, eu estou gostando agora. Peraí, quer dizer que o reino de Deus é semelhante à mostarda? Eu conheço a mostarda, ela é pequenininha, então o reino de Deus, ele começa pequenininho de maneira simples, mas pode ficar grande. Oh, Jesus, que maravilha! Jesus, o Senhor está dizendo aí, então, que é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Olha, eu sei o que é isso, plantar na horta, mas ele está falando que é uma semelhança. Então, peraí, plantar na horta deve ser o quê? Deve ser plantar no meu coração, no meu entendimento. Entendi, Jesus, eu estou gostando disso, porque essa semente de mostarda que eu conheço, ela traz uma cura física. Então o reino de Deus deve trazer uma cura espiritual e física também. Olha que maravilha! Aquilo começou a alegrar o coração de muitos ouvintes, meus irmãos. Eles tinham conhecimento, eles disseram, peraí, Jesus, eu estou gostando, Jesus, porque tu está falando que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que planta, cresce. Olha, Jesus, quando cresce eu me lembro, é verdade, aquelas folhinhas, elas podem ser utilizadas para o condimento, para dar gosto ao tempero, à comida. Ah, então isso deve trazer o quê? Uma alegria na minha alma. Aleluia. A palavra de Deus, o reino de Deus, começa de maneira pequenininha, simples. Às vezes é uma palavrinha que você fala com alguém e aquilo vai estar sendo semeado na mente dela. Não é verdade? Mas não parou por aí. Aí Jesus vai e termina falando aqui, ó. Grão de mostarda plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Opa, Jesus, agora o Senhor falou algo que eu gostei mais ainda, porque eles também sabiam, que eles ouviam João Batista falava, né? Olha, João Batista deu testemunho, olha, Jesus, quando foi se batizar, desceu o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba. Olha, então eles, espera aí, então quer dizer então que trata-se de pássaros que descem, quer dizer, pode ser também o Espírito que desceu em Jesus. Olha, então eu vou ter esse Jesus, esse Espírito Santo, né? Eu quero, e nós agora podemos ter um entendimento muito maior, não é verdade? Porque naquela época ainda não tinha ocorrido a descida do Espírito Santo em si, né? E para todo mundo, né? Para os que estavam buscando. Mas nós temos essa oportunidade. Perceberam a dimensão? Perceberam agora como muda? A leitura agora cresce muito mais, a profundidade é tremenda. Eles passaram a ter esse conhecimento, eles sabiam, olha, então, serve como uma morada, uma moradinha.
Oh, esse Espírito Santo vai descer e vai habitar em mim, aleluia! Vai fazer morada na minha vida, isso é maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Jesus não contava histórias para entreter, não era para entretenimento, não. É como eu falei, era para que no final você tivesse um posicionamento, uma mudança. Algo tem que acontecer. Onde Jesus está, nada fica igual. Então o reino de Deus foi comparado com aquela pequenina mostarda. Deixem que essa semente, que é a palavra de Deus, também é uma outra comparação, né? A palavra de Deus, a semente, cresça e transforme a sua vida. Abra o seu coração para Jesus. Mas você pode me dizer assim, mas irmão Luciano, eu já tenho Jesus, eu já deixei a semente no meu coração, ela já cresceu, o reino de Deus já cresceu na minha vida, e agora o que é que eu faço? Eu já tenho essa alegria. Então eu quero incentivar os irmãos a fazer o que Jesus fez, proclamar o Evangelho, proclamar o reino de Deus. Fale de Jesus, do reino de Deus, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega. Fale de Jesus, não precisa buscar palavras difíceis, nada disso. Fale de maneira simples e deixa com Jesus, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aí eu queria contar uma historinha aqui, rápida, mas que foi real, aconteceu comigo, um colega meu. Já finalizando, nós estávamos numa faculdade e esse colega, pastor, eu olhava para ele até brincava, era brincalhão, mas eu olhava para ele e sentia que ele tinha um vazio, ele tinha algo que faltava, eu sabia que era Jesus. E ele dizia assim, Luciano, poxa, eu quero te levar em casa. Aí eu falava, rapaz, não precisa, é próximo à minha casa. Não, eu faço questão de te levar de carro. Eu falei, então tudo bem, eu vou. E eu aproveitava aquele percurso e falava de Jesus para ele. Palavra simples. Falava de Jesus para ele. E aí eu também falava de uma igreja que eu nem tinha ido lá ainda, mas eu sabia que era uma igreja boa, uma igreja de referência, e eu falava para ele, pelo perfil dele, eu imaginava que ele iria se identificar com aquele tipo de igreja, né, com aquela igreja, né, a metodologia, enfim, a igreja. Eu falei para ele, falei, rapaz, tem uma igreja lá, assim, assim, muito boa, você deveria ir e tal, aí. Mas sabe o que acontecia, meus irmãos, quando eu falava com ele? Nada. Parecia, pastor, que entrava num lado e saía em outro, ele não esboçava qualquer reação. E eu deixei de falar de Jesus por isso? Não. Toda vez que eu tinha oportunidade, eu falava isso aí. Simples. Aí o tempo passou e nós, né, cada um foi para um canto, né? Perdi o contato dele. 5 anos depois, mais ou menos, 5 ou 6 anos depois, eu fui com minha esposa ali, Estefânia, nós fomos a essa igreja. Eu precisei ir lá, aí fui a essa igreja. Fui lá, vi o culto, participei do culto, maravilhoso, glória a Deus. Quando termina o culto, que está todo mundo saindo do culto, quem eu encontro lá, quase que eu não reconhecia. Olha esse meu amigo, há 5 anos atrás, meus irmãos. Ele estava lá, pastor, o semblante dele estava tão mudado, que eu quase não reconhecia ele. Tinha uma alegria, sabe? Só quem é crente sabe que é isso que eu estou falando, aleluia. Tinha uma alegria, tinha uma felicidade dentro dele, que eu fiquei assim, meu Deus, é ele mesmo? Aí ele veio, ele não apertou minha mão não, pastor, ele me deu, foi um abraço. Ele me deu um abraço e disse assim, você lembra, Luciano, aquelas palavras que você falava comigo, da igreja? Rapaz, aquilo ficou na minha mente. Eu trouxe, foi toda a minha família. Ali é minha esposa, ali é minha filha, e ali é meu filho. Todo mundo louvando a Deus e glorificando o nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu digo isso. Não é para engrandecimento meu, não. Quem convence sou eu? Você? É o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Tá certo? Eu não sei se aqui hoje tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus. Será que tem alguém aqui que entendeu a mensagem, percebeu essa mensagem, compreendeu a mensagem e quer tomar uma decisão hoje? Será que tem alguém? Se tiver, me dê um sinal. Será que tem alguém hoje aqui que entendeu todo o conteúdo, percebeu que se trata do reino de Deus, percebeu que ela começa com algo simples, uma atitude sua? Arrependa-se do seu pecado, entregue tua vida a Jesus, e Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida.
E eu queria, para finalizar, cantar um louvor. Ainda dá tempo? Dá, né? Dá tempo? Eu queria louvar um hino só, um louvor. Ele é pequeno, mas ele fala sobre um tesouro, e esse tesouro é Jesus. Aleluia! Esse tesouro é Jesus. Diz assim: onde quer que sejas que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida, e ele é a razão do meu viver. Cristo é meu tesouro, ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida, e ele é a razão do meu viver. Cristo é meu tesouro, ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Amém? Glória a Deus. Passar a palavra ao pastor. Agradeço pela oportunidade. Deus seja louvado. Aleluia. Meu amado, Deus abençoe, que maravilha, viu? Boa é esta palavra, querido. O Senhor tem algo maravilhoso para nos ensinar. Aliás, todo dia, todo instante, o Senhor sempre está nos ensinando algo extraordinário. Amém? Segundo os Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Interessante que sempre nos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, tinha algo a ver com a agricultura. Porque foi dito aqui que era algo que os israelitas, os judeus, conheciam bem. Plantar, regar, ver, crescer, acompanhar, desfrutar do fruto, tudo fazia parte disso. E de repente Paulo escreve para os irmãos em Corinto e está dizendo assim: olha, quem dá a semente é o Senhor. E enquanto você aguarda a semeadura, Ele lhe mantém com pão. Então tudo isso faz parte, porque é Ele que dá o alimento, é Ele que faz